Quem achou que nunca ia escutar o Lula falar verdades estava errado. Eu era uma dessas pessoas. Só que este aqui é o Lula do passado. O Lula que não tinha entrado no poder ainda. Era o Lula que estava tentando conquistar, tentando não, né? Conquistou a população para conseguir o poder e nunca mais largar, porque essa é a intenção do PT, né? Ficar na presidência para sempre, seja Lula, seja Janja, seja lá quem for. E aí nesta época deste vídeo aqui, antigo, muito antigo, eu acho que ele era, eu nem sei o que era, ele era candidato, ele era, eu ia falar senador, mas não, ele é deputado, né? Ou pelo menos aqui parecia ser deputado, foi o que ele falou. Enfim, vamos entender. O fato é que, nesta época, Lula falava a verdade, inclusive sobre a Globo. Hoje ele fala que a Globo é corrupta, fala, mas só quando a Globo fala mal dele. Mas enfim, outras coisas ele falou aqui que eu achei importante, um trechinho pequeno, mas vale a gente dar uma analisada nas falas de Lula de antes e como Lula é agora. Eu já trouxe vários vídeos do Lula de agora, a gente já pode imaginar quem já ouviu o Lula falar o tempo inteiro, né? Mas vamos lá para esse vídeo antigo. As verdades de Lula, gente. Existe ditadura mais hipócrita do que aquela que diz que você é livre, mas ao mesmo tempo não te dá condições de liberdade? Olha que coincidência, não é? Porque hoje, exatamente hoje em dia, você quer proibir as pessoas de falarem o que elas querem. Você quer proibir que as pessoas deem a opinião delas na internet. Você quer regular as redes sociais. Tá falando de ditadura? Ou seja, nós precisamos entender de que a democracia não é apenas a democracia institucional, do ponto de vista legal. Ela tem que ser a democracia do ponto de vista econômico, na medida em que a distribuição de renda seja distribuída em igualdade de condições. Por que nós não temos isso no Brasil? Por quê? Entre outros motivos, porque nós temos um governo que tem uma dívida interna superior àquela que poderia ter. Um governo irresponsável que gasta mais do que deveria gastar. Horas, pois tá falando de você no futuro. Aqui é o passado, mas você estava falando de você no futuro. Porque é exatamente isso que você faz. Você gasta o que você não pode, você finge que vai cortar gastos, aí você fala que vai cortar gastos de 30 milhões, não sei das quantas, daqui a pouco você aumenta o imposto, daqui a pouco você investe em outra coisa, eu digo corrupção, né? Comprar deputados e tudo mais. Faz pagamento de viagens para Janja e 22 pessoas para ir sei lá aonde. 22 pessoas. Um avião praticamente inteiro. Não, tô brincando, não o avião inteiro, mas é muita gente para pagar a viagem para ir numa cerimônia de não sei o que eu já nem lembro mais, porque ele já faz isso tantas vezes que eu não sei, toda vez ele leva um bando com ele. Ou seja, tá gastando dinheiro à toa. O fato do Brizola ter um programa de televisão não significa que ele tem liberdade. Porque o seu Sarney tem o direito de toda segunda-feira vir mentir na televisão por conta de ser presidente da República. Horas! É isso que você faz no seu canal do YouTube. Toda vez que você fala com a imprensa, você acha que você tem o direito de falar mentira, porque você fala mentira o tempo todo. Eu já trouxe várias mentiras aqui. E não permite que a oposição possa se contrapor a ele. O Brizola teve um por ano. O PT tem um por ano. O seu Sarney, por ser presidente da República, tem toda segunda-feira 10 minutos. E aí você está falando de propaganda na TV. Mas hoje em dia acontece que você quer barrar a opinião da direita em todos os sentidos. Ah, não, se você está falando mal de alguém, não, você não pode. Ah, agora eu vou chamar a China para defender a gente, não, porque a gente quer regulamentar as redes, porque a oposição não pode falar o contrário. Aí a direita vem falar do Pix, aí não pode, aí tem que barrar, aí tem que censurar, aí tem que... Né, Lula, é isso, né? Entendi. Para aprovar a ferrovia Norte-Sul, ele colocou os ministros para falar uma semana inteira, 5 minutos por dia, e não deu direito para a gente falar 5 minutos contra. Ué, mas se ele for dar para toda a oposição 5 minutos para falar contra ele, nessa época eu lembro que tinha, sei lá quantos partidos tinha nessa época, se ele for dar para cada partido
oposição falar, meu Deus, vai ficar só propaganda eleitoral na televisão. Só ele quer falar, só o Lula quer falar, só ele acha que ele tem o direito de se opor a alguma coisa. Ah, se o Sarney está falando isso, eu tenho direito de falar, o PT. E os outros não têm direito de falar? Só você quer falar, é isso? Mas, cara, que diabo de democracia? Quem é que lê a imprensa? Quem? Ah, veja. Deixa eu contar uma coisa pro senhor. Em Paris, somente em Paris, o único jornal tem uma tiragem maior do que todos os jornais brasileiros juntos. E vocês sabem que ele quer também organizar e sair, né? Ele não quer dizer... Para calar a Globo, eles deduzem o valor do imposto, né? Do imposto de renda, faz um abatimento ali no valor, a Globo não precisa pagar milhões, e aí a Globo fala bem. Tem até um vídeo, inclusive, que eu vi esses dias dele falando, mas a Globo começa a falar não sei o quê, e aí do imposto não sei das quantas, eu não vou conseguir falar para vocês exatamente o que é, mas exatamente isso que faz. Ou paga, faz propaganda, né? Paga para a Globo muito mais em propagandas, ou abate o valor de imposto, ou a Globo finge ser isenta, que eles colocam algumas pessoas, poucas pessoas para falarem contra o Lula, só para dizer, nós somos isenta, não, nós estamos tentando falar a verdade, mas no fim das contas a gente sabe o que eles criaram, né? Mas ele vai falar mal da Globo aqui. Hoje em dia só fala mal da Globo quando a Globo inventa de ser contra o governo, mas de vez em quando ele gosta. Então, um jornal a 13 pau, quem é que pode ler? Quem é que pode ler? Eu até queria ponderar para o senhor o seguinte: qual é a maior fábrica de Campinas? A Bosch. Né? A Bosch é a maior fábrica de Campinas. Eu queria que o senhor fosse no horário de entrada da Bosch, quando entra 5 ou 6 mil trabalhadores, para o senhor ver se entra um único com um jornal embaixo do braço. Não entra porque a população não tem tempo de ler jornal. Ela vai trabalhar, ela está cansada, ela quer se divertir, dormir e trabalhar de novo. É por isso. Ou porque as pessoas não foram educadas para isso, principalmente a população brasileira. A população brasileira não foi educada para se informar, não foi educada para tentar entender de política. A política é chato, política não interessa, não tem nada a ver com política, sendo que tudo ao nosso redor tem a ver com política. É por isso que não tem nenhum trabalhador, naquela época, com jornal embaixo do braço. A televisão é a Globo e ela mente mais do que informa. Como é que você vê o paradoxo de Imaginaram ele falando isso, né? Pois é. lutar pela melhoria da classe trabalhadora, estando agora numa condição melhor? A sensação de poder não muda a sua cabeça? Sim. Nessa época ele vai falar que não, mas é sim. Porque agora a gente vê que o discurso que ele falava antes não tem nada a ver com o Lula de hoje. Aqui ele vai falar, não, veja bem, porque é isso, é igualdade, blá, 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 o dinheiro tem que ser distribuído para as pessoas de forma igual, blá, 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 os deputados ganham muito. E hoje em dia, ele só quer gastar dinheiro com a Janja, com os amiguinhos, com os corruptos e comprando coisas desnecessárias, né? Sei lá, colchão de não sei quantos de valor, né? Persianas e não sei das quantas toalhas com preço exorbitantes, a gente sabe disso. Então, comparar o Lula de antes para o Lula de hoje, né? Como é bom rever o passado. Olha, se a classe trabalhadora como um toda não foi ao paraíso... Você foi por eles, né? Você quer tudo para você. O deputado federal foi... Tá vendo? Ele falou o deputado federal. Acredito que ele seja deputado nessa época. Não sei se ele já foi deputado na vida. Porque Brasília... Eu vou colocar uma coisa para vocês que é o seguinte. Brasília é uma ilha da fantasia. Aquilo é pouco sério. Né? Não é culpa dos deputados atuais, porque foi renovado em 360 e poucos deputados são novos. Entraram pela primeira vez. Aquilo existe para não funcionar. Aquilo é uma máquina enferrujada, é uma máquina podre, uma máquina arcaica. Basta que cada um de vocês analise o que foi aprovado de interesse da classe trabalhadora nesses últimos 10 anos. Pouquíssima ou raríssimas coisas foi aprovado, apenas algumas vírgulas.
Este ano agora, esse mês, inclusive, aprovaram o Dia da Cegonha Reborn. Muito importante para a população. Aquilo funciona muito de acordo com a pressão que aquilo recebe ou de acordo com o lobby. Eu quero confessar para vocês que até do ponto de vista econômico, aquilo é imoral. Imagine o Lula falando isso e hoje ele ganhando milhões, gastando exorbitantemente com tudo, com coisas desnecessárias. Olha o Lula de antes e veja o Lula de agora. Não é que o salário do deputado é essa aberração. É muito. Para mim, que saí do sindicato, hoje o meu salário no sindicato seria 17.800 cruzados. É muito para o Gustiguem, que ganhava 15 ou 20 no banco. É muito para o Olívio Dutra, que ganhava 10 pau no banco, 15 pau. É muito para o Paim, que ganhava 8 na fábrica. Mas para 90% dos deputados que estão lá, o salário que eles pagam é absolutamente insignificante. É o cafezinho dos cabos eleitorais na época das eleições. Vejam só o Lula falando verdades. E fala para mim se um discurso como esse não é de conquistar uma população. Ele não ganhou depois disso aqui, né? Isso aqui foi antes dele concorrer à presidência, ele teve outras... tentou 3 vezes, ele ganhou na 4ª, não foi isso? Eu não lembro quantas vezes ele tentou, enfim... Mas é uma coisa que vai se alastrando, vai conquistando algumas pessoas, cada ano, após ano, após ano, após ano, ele vai conquistando as pessoas com esse discurso, ganhou e hoje ele faz completamente o contrário. E essa lavagem cerebral que ele fez antes está impregnado da cabeça dos petistas e esquerdistas até hoje. Tem gente que ainda acredita que o Lula de antes, do discurso do Lula de antes, que fez para conquistar o poder, ainda é o Lula de hoje. Ah, meu Deus do céu! Que ilusão! Mas é isso, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até a próxima e tchau!